Estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância, abrindo o ano de 2014. E hoje nós estamos recebendo a Adriana Belletti, que é nutricionista, especialista em promoção do desenvolvimento infantil e madrinha da nossa campanha Mamãe Eu Quero. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Inês. Nós temos um trabalho muito frequente e bastante intenso nos projetos e nas ações desenvolvidas pela rede CAS. E queremos conversar um pouquinho e registrar o nosso reconhecimento, né, Adriana, pela parceria com os ilustradores Sam e Bill, que desenharam e que criaram o nosso logo dessa campanha. O que você acha, Adri? O que você achou? Eu achei maravilhoso. O Sam e o Bill são parceiros que compreenderam o movimento e conseguem ilustrar de uma forma muito bacana os pensamentos do grupo, os movimentos que acontecem. E a gente, só de olhar, a gente já vê e já sente o que é que a gente está querendo passar, né? Uhum. Eu também entendo assim que a leveza dos traços, sim, né, inspira as pessoas num olhar mais leve mesmo, mais lúdico, uma questão bastante criativa. Então nós agradecemos de público o envolvimento dos ilustradores Sam e Bill em todas as ações, no projeto como um todo, na confecção da cartilha, né? E é muito gostoso a gente trabalhar com as pessoas que se aproximam e fazem um movimento, assim, um esforço para entrarem nesse nosso olhar, né? Que a gente sabe que nem sempre é tão simples assim o entendimento desse processo do olhar ampliado, né? Da ampliação do olhar sobre o desenvolvimento infantil. Então, fica aqui registrado ficam aqui registrados os nossos agradecimentos. Verdade. A Adriana tem uma vivência bastante significativa com grupos de gestantes, de mães de crianças pequenas, e eu acho que, antes da gente falar do evento, seria interessante você falar um pouquinho da sua experiência, né, Adriana? E eu tenho aqui uma ideia, assim, que sempre vai ter nesses grupos uma pergunta que se repete. Existe. Então, qual é a pergunta que não quer calar nos grupos de orientação que você faz? Muitas vezes não é nem grupo, né? É individual mesmo que acontece essa pergunta. Às vezes quando a gente vai, não fazer uma palestra, mas uma rodinha de conversa, mesmo em creches, que já aconteceu há um tempo atrás, como nos postos de saúde, uma pergunta interessantíssima é assim: meu filho não come. Eu falo, meu Deus, o que será que está acontecendo com o filho de todas essas mães que chegam com essa mesma preocupação, né? Tá vivo? Então, eu já não começo come assim, e tá vivo? Eu falo assim, ele não come, né? Mas ele fica muito doente, né? O pediatra pediu que orientasse com maior profundidade, fora a consulta pediátrica. Não, ele quase não fica doente, ele tá bem, mas ele não come. Daí eu fico pensando, o que será que está acontecendo? Daí já pergunto se ainda toma leite, né? Como é que é a rotina da criança. Daí a mãe refere que toma muito leite, né? Que toma, se for bebê ainda, criança bem pequenininha, tomam várias mamadeiras ao dia. Aí eu já consigo começar a raciocinar que realmente a criança não come a comida, mas ele toma o leite. E às vezes esse leite já é reforçado, né? As mães colocam ali um mucilon, alguma coisa, porque como não come a comida, toma leite. E claro que a gente sabe que o estômago da criança não é igual ao nosso, é bem menor, e uma madeira de 250 ml já preenche praticamente todo o estômago, e com certeza essa criança não vai comer, né? Mas o interessante é que é uma pergunta que a mãe faz com uma certa angústia.
como que se ela estivesse tentando me dizer que ela talvez não esteja cuidando bem da criança, porque ela não está comendo a comida, né? E realmente, se a gente for parar para pensar, no período em que a criança sai do aleitamento, né, que varia aí de 4 meses, porque tem mães que voltam a trabalhar, né, a partir do 4º mês de licença, ou as mães que podem amamentar mais, vão até o 6º mês exclusivamente, que é quando só vem o leite materno, não tem água, não tem chás, não tem nada, porque não há necessidade. Isso ainda a gente trabalha muito porque tem mães, tem vós, tem vizinhos e tem tias que querem que a mãe, por exemplo, hoje não, há um tempinho a gente já está sofrendo de um calorzinho intenso. Então, tem muita gente que fala, não, você tem que dar água, você tem que dar um chá, está muito quente. O que vai acontecer com esse bebê que só mama? Ele vai mamar mais para matar a sede dele. E vai matar a sede, só que ele vai mamar mais. Então, assim, é complicado, às vezes, a gente entrar dentro de uma cultura familiar, né, onde vem muitas receitas já de família, em que todos sobreviveram fazendo isso, né, mas a gente entende que a gente também não tem uma cartilha montada e tem que seguir isso. Cada um se adequa, então a gente orienta, né, orienta que não há necessidade, que dependendo da água pode dar uma diarreia, dependendo do chá, pode dar mais gases ou aumentar a cólica, embora acham que os chás diminuem as cólicas. Então, é sempre uma balança, né? De testes também, né? As mães testam o que eu faço para o meu bebê ficar mais tranquilo. Também tem isso, né? A gente não pode esquecer que é cansativo amamentar, é cansativo. Aí a gente sai desse período do aleitamento, daí começa a introdução dos alimentos. Que eu sempre falo que não é fácil. Tem bebês que são fantásticos. Fantásticos. Abre a boca, come de tudo, não dá problema, não refuga nada. Já tem bebês que têm uma certa dificuldade de aceitar as novas texturas dos novos alimentos, porque o leite é líquido, é adocicado, não tem nenhuma textura que vá fazer com que ele sinta ânsia, porque a fase é oral, o tato é na boca, então tudo é novo, né? Então imagine você um alimento novo, uma textura diferente, um sabor que talvez não seja tão adocicado quanto o leite materno, né? Então a gente começa a tentar fazer com que essa mãe tenha um pouquinho menos de estresse nesse período, porque ao mesmo tempo ela precisa mostrar que não precisa, né? Mas ela precisa mostrar para os outros que ela cuida bem, que ela faz certinho, como manda o figurino. Isso já causa um pouquinho mais de estresse do que se ela estivesse sendo apoiada, não sendo avaliada. É diferente, né? Ser apoiada, não, vamos tentar assim, vamos tentar assado, que ser avaliada. Não, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim. É diferente, né? É porque isso impacta na imagem que ela ainda está construindo de mãe, né? De mãe. Mesmo sendo mãe de segunda viagem, de terceira, ou às vezes ela fala, eu fiz isso com o meu primeiro filho e deu certo, então eu vou continuar, não vou mudar. A gente tem que respeitar, né? Porque as crianças estão aí sacudidas, felizes e contentes, né? Mas a orientação tem que acontecer. A gente não pode falar, não, então deixa, então não precisa. Né? A gente orienta, então é a coisa do apoio. O apoio é importante. E então a introdução dos alimentos causa estresse. No início nem tanto, porque ainda existe o leite, né? Não tomou tanto o suquinho, mas tem o leite, mas mamou. Não comeu toda a papinha de fruta, porque esses são os primeiros alimentos, né? Comeu tanta papinha de fruta, mas mamou. Aí começam a diminuir as mamadas e aumentar os tipos de alimentos, né? Então é suco, é a frutinha amassada, claro que sem açúcar, tá? Não precisa adoçar. Então a gente escolhe a laranjinha lima, a cenoura, a beterraba, o mamão, mistura depois 2, né? Porque já tem o açúcar da fruta. Aí depois começam o quê? As batatinhas, as mandioquinhas, né? Chuchu, cenourinha, E aí as texturas são outras, o sabor é levemente adocicado, mas também
não é parecido com leite, a textura é outra, né? Tem crianças que aceitam muitíssimo bem, não precisa colocar alho, cebola e nem sal. E outras não. E aí é outro nível de estresse, né? Não come. Daí eu tenho um estudo que é curioso. Ele mostra que se eu apresentar 11 vezes o mesmo alimento e a criança fizer cara feia, empurrar com a linguinha, mas comer, ele não tem aversão. Ele vai comer. É novidade. Ele vai gradualmente aceitando. Vai aceitando, mas não são 11 vezes hoje. São 11 vezes hoje, amanhã. E assim eu vou tentando. E aí muitas mães não têm essa paciência, porque já estão trabalhando, já estão cansadas, têm outros filhos. Ou às vezes até não sabem. Também não sabem que pode insistir. Essa oferta pode se prolongar que um deve pouco ser mais. insistido e tal. E tem mais que me falam, não, olha, eu bati o arroz e feijão no liquidificador, comeu, que é uma beleza, fiz isso com os meus outros filhos, estão aí firmes, fortes e contentes. Eu vou falar, tudo bem. Eu não vou falar que ela fez errado. De repente ela não teve a orientação, né? Ou talvez não tenha tido opção. Não teve outra opção, eu não posso falar que ela errou. Mas eu posso orientar e se ela quiser, aí é livre arbítrio, né? Se ela quiser, ela faz essa apresentação com um leque maior, né? Então isso significa que pode ser um adolescente que coma maior variedade, um adulto que sabe escolher melhor. Mas aí reflete não só no alimento, né? Reflete nas escolhas da vida também. Quanto mais apresentado nós formos as coisas, melhor poder crítico a gente tem da escolha o que é melhor, né? Então começa já também do alimento. Oportunidades. Que advém da diversidade. Diversidade. Né? Da variedade assim, de estímulos. Eu não consigo comprar, eu não posso comprar. Tudo bem, o que puder acontecer, faça. Tá ótimo, né? Então, como eu digo, isso não é uma regra imposta, isso é um apoio. Né? Nós vamos dar um pequeno intervalinho e já voltamos. A Adriana vai falar pra gente sobre como os alimentos podem ser oferecidos de forma que as crianças tenham menor dificuldade para aceitar as novidades da alimentação. Sofia, a boca. Sofia. A bocão. Sofia, aqui ó. Mostra a embalagem de Kit Kat agora. Ó. Sofia. Sofia, a boca. Estamos de volta e vamos comentar um pouquinho esse vídeo que a gente acabou de assistir, né, Adriana? Que é muito curioso. É engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Como a gente estava comentando anteriormente, a gente apoia a mãe, a gente não obriga a mãe, o pai, a avó, quem quer que seja, que esteja cuidando ali da criança, a comer. Mas percebam que cada residência tem uma estratégia. Claro que a gente não pode admitir que isso seja uma estratégia correta, né? Mas acho que isso reflete com muita clareza como é angustiante Sim. esse momento de ter sucesso na alimentação adequada. Muitas vezes o cuidador ele tem a preocupação com a qualidade dos alimentos que estão sendo oferecidos, mas ele não conhece muito bem formas e estratégias para fazer com que a criança aceite. E goste, né, dos alimentos, que é uma expectativa que é gerada até por conta dessa imagem que a gente referiu, que está sendo construída. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa cuidadora, eu alimento o meu filho com alimentos que têm valor nutricional alto, né? Quer dizer, é um processo muito angustiante. Eu também, pessoalmente, já vivi isso. Né, especialmente na primeira mães, experiência, né? E é um aprendizado difícil. E imagine difícil. Você quem cuida, que eu acho que talvez a responsabilidade embutida é muito maior. Porque se você cuida
você é quem cuida. De uma outra criança você que não é seu precisa filho. mostrar mais, porque você Que você é eficiente. é eficiente. Então, isso é um estresse muito grande. E também, não só pela qualidade desses alimentos, mas também pela quantidade. Então, é uma coisa que a gente trabalha, fala um pouco, que não é prato de gente grande, gente. É crianças. Né? E se a gente parar para pensar, tem crianças que choram muito durante as refeições. E aí, claro, que o nível de estresse já está alto, já vai ficar muito maior. E se a gente pensar no afeto, né? Porque adultos sabem que comer o que a gente gosta é um dos prazeres da vida. E tem que se tornar um prazer para essa criança também. Você já imaginou? Ah, tá na hora do almoço. E os filhos começarem todos a chorar? Não, eu não quero almoçar, não quero almoçar. Poxa vida. E existe. Não vou comer, não vou comer. Aí reflete outras coisas. Por exemplo, a criança que está carente de carinho, de afeto, e sabe que naquele momento o pai, a mãe ou quem quer que seja, esteja ao lado dele ou dela, naquela refeição, ele pode fazer mais birra ainda para querer que aquela pessoa fique mais tempo com ele ao lado. Então, é tanto significado. O alimento, o cuidar, né? Às vezes o tempo destinado ou reservado para aquela refeição é um tempo muito curto para aquela criança ou para as crianças. Porque cada uma é uma, né? Tem uns que comem rápido, tem outros que demoram. E sempre lembrando que as mães de hoje trabalham. Isso, nesse sentido. Trabalham, tem quantas horas de almoço, quantas horas eu vou... Então, assim, organizar a sua rotina. Isso, né? Eu ia te perguntar, né? Tem uma receita ou não, mas uma orientação. Uma orientação como ter tem. Sucesso nessa... Por exemplo, se você tem um período do dia que para você é um pouco mais tranquilo, você já se organiza. Não vai pensar no que fazer em cima da hora. Porque o nosso dia, ele pode ser imaginado, mas o que vai ser realizado a gente não sabe, né? Ou atrasa um lado, ou outro, enfim, né? A rotina da gente é uma caixinha de surpresa. Então, a mãe, se ela conseguir já à noite, já deixar algumas coisas semi-preparadas, né? Pensando no filho. Porque tem famílias que os maridos não gostam de comida requentada, que tem que fazer na hora. Aí é uma outra história. Eu digo assim para os filhos, priorizar um pouquinho, porque não é um volume muito grande, dá para se preparar à noite, se der, se não der pela manhã, né? Para quando chegar o horário da criança pequena comer, que também não é a 1h da tarde, né? É um horário bem antes, porque eles acordam às vezes mais cedo e tem toda a rotina ali da criança. Tem uma atividade mais intensa. Mais intensa e tal. E aí vai se preparando. Pensar que se eu for dar uma mamadeira para o bebê ou para a criança pequena 1h antes da hora do almoço, é claro que o seu apetite não vai ser o mesmo. Né? Então, falar assim, tem que ter hora para mamar, tem que ter hora para comer. Não tem que ter hora, mas tem que ter um joguinho de cintura ali para que depois não fale que a minha criança não come, né? E uma coisa também, Inês, que a gente ouve muito, e eu já participei como mãe, você talvez, as crianças gostam muito de mexer no prato que a mãe está dando a refeição, né? Meter a mão na comida. Isso para a mãe também não é muito legal para a mãe, porque tem que limpar depois. Mas é importante para a criança. Claro que não fazer aquela bagunça, mas sentir o que é que está acontecendo, né? Porque se a gente toda hora fala, não pode, não, para, não. O que será que essa mãe está dando para mim que eu não posso mexer? Né? Então, conforme vai ficando um clima mais tenso pode interferir no sucesso. Com 1 ano e meio, 1 aninho, dá para deixar a criança comer com a mão. Pedacinhos. Arroz, em vez de colocar arroz soltinho, faz arroz em blocos. A criança vai comer. Vai se sujar um pouquinho mais? Vai, mas ela entrou na comida dela, ela não teve medo daquilo, ela mesma... A propósito, a gente recebeu algumas orientações recentemente sobre a oportunidade de oferecer às crianças o garfo
Sim. Né? Autonomia, né? Para estimular a autonomia, né? Você acha que quando a gente usa o garfo, ainda que possa ser um garfo de plástico, pequenininho, pequeno, arredondado, né? Com a pontinha arredondada, essa criança também pode se interessar um pouco mais por esses alimentos, pelo momento, pela relação que está sendo estabelecida naquela hora? Naquele que também está fazendo uso, né? Então, o adulto sentando junto com a criança e comendo junto. Comendo junto. Por exemplo, famílias que não têm o costume de comer vegetais. As crianças vão ter maior dificuldade de comer vegetais, porque não tem a mesma cor no prato dos pais, dos irmãos mais velhos, que seja. Como que eu vou comer alguma coisa que não tem ali, né? Cria uma certa curiosidade. Né? E tem que comer, daí tem as imposições, tem as brigas, tem os chinelos em cima da mesa, que a gente ri, mas existem, né? Se não tem outra. Se não comer, não come a sobremesa. Como é que você vê isso? É assim, se não comer, não ganha sobremesa, mas no final a mãe dá, né? E a sobremesa também pode ser uma sobremesa. Uma fruta. Uma fruta ou não. Ou não. Mas geralmente quando se fala em sobremesa, sempre é uma coisa mais encorpada, né? É um pudim, é um sorvete, é uma coisa mais, né? É um doce mais calórico, né? Não, um doce mesmo, doce, de açúcar. A questão do alimento, do sabor. E aí a mãe acaba fazendo essa chantagem e no final acaba cedendo. E a criança não é boba e ela aprende. Né? Rapidinho. Mas bem rápido. E aí fica a lei como no vídeo, né? Você viu, né? E fica como a lei da compensação, né? Alguma frustração depois na nossa vida adulta pode se tornar um elo para comer muito doce. Por exemplo, criança que cai, se machuca. Qual é a primeira coisa que quem tá junto faz? Dá uma balinha, um pirulitinho para a criança parar de chorar. Acalmar. A dor instantânea vai acalmar. Agora imagine nós adultos com uma dor, com uma dificuldade, com algum problema. Uma frustração. Vai lá, chega em casa, toma uma lata de leite condensado, achando inconscientemente, né, naquela nossa caixa preta que a gente tem desde a infância, que o nosso problema vai ser resolvido. Mas não, porque a vida é 2, né? O problema não foi resolvido com uma lata de leite condensado. Mas a gente brinca, mas é fato. E não tem compensação. Isso que eu ia colocar. Existe um parabéns, né? Existe alguma coisa diferente do que o dar. O reconhecimento por um abraço, valor, um beijo, mas né? De uma outra forma, manifestação afetiva sobre vamos dizer, a evolução, né? O progresso da criança da fase de alimentos líquidos, por exemplo, da amamentação. Vai para os pastosos, depois os bem amassadinhos, o salgado. E aí é interessante também aquela outra história. Se você passar de ano, eu te dou não sei o quê. Quer dizer, a obrigação de estudar, né? Que todo mundo tem, que tem o acesso, que tem a oportunidade, não é, se eu fizer tudo direitinho, eu vou ganhar não sei o quê. Quer dizer, é uma compensação. Você está dizendo que esse processo de recompensa, ele pode criar hábitos inadequados e que podem ser estendidos para outras esferas da vida da família. Tudo. Né? Acho que é interessante falar até sobre isso, porque a gente pensa que quando você, de alguma forma, passa de fase, né? Você consegue transpor um obstáculo, esse sucesso pessoal, por si só, ele já é um estímulo para a continuidade da busca e do enfrentamento de outros desafios. Sim. Quer dizer, já é um preparo. Né? A gente pensa que até os 3 anos, né? Que a gente tenta mostrar que até os 3 anos é para o resto da vida. Então imagine a quantidade de atenção que a gente tem que ter para quando nossos filhos tiverem seus 15 anos, 25 anos, 35 anos, 45 anos e assim vai para frente, porque filhos são filhos, né?
eles consigam passar essas etapas, consigam resolver seus problemas, consigam sair de situações, muitas vezes, que dá vontade de chamar o pai e a mãe, né? Mas que já não ainda que a gente possa. Sim, isso não tira a nossa. Que até aos 3 anos a gente não vai conseguir fazer tudo isso, não, né? Mas dá para melhorar. Mas dá para isso. Dá para a gente, tendo consciência, a gente poder melhorar. Caminhar um pouquinho mais tranquilamente, né? Adriana, vamos retomar então um pouquinho o tema da nossa campanha. Mamãe, eu quero carinho, cuidado, brincar, mamar. E lembrar novamente a importância da sua participação, a relevância desse momento para você, em que você é a madrinha da nossa campanha e está aguardando o Felipe depois de já ter tido 2 meninas lindinhas e queridas. Como é que está essa experiência para você? Olha, Inês, eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? E a gente vai ficando mais velha, a gente vai enchendo as nossas gavetinhas de experiência, de mais tranquilidade, né? Foi uma gestação planejada, né? A gente se foca um pouco mais, né? Quando é planejado, porque você já tem uma certa ideia do que vai acontecer, se organiza um pouquinho mais. Não que as outras a gente não consiga, mas é um pouco mais num turbilhão de emoções, né? Você não presta muita atenção em outras coisas porque o tempo realmente passa, né? Tô gestante, um tempinho atrás eu achava que ainda demorava muito, agora eu já acho que está muito rápido, né? O tempo passa. Então nessa gestação minhas gavetas estão um pouco mais enchidas, né? De conhecimento, de apoio, né? Então a gente fica ansioso do mesmo jeito, como que vai ser, como que vai nascer, será que tá tudo bem, será que não tá normal, né? Como aconteceu nas outras gestações, mas a gente consegue compreender algumas outras coisas, né? E consegue mudar também, após o nascimento, algumas outras coisas, consegue não esperar o evento, né? E resolver. A gente já consegue ir se organizando um pouquinho mais, né? Mas estou muito contente. E além disso, você vai ser facilitadora de uma das oficinas, né? Nós estamos planejando e estamos já realizando 8 oficinas com temas diversos. Você vai ser a facilitadora de uma delas. Sim. Né? Você quer falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse encontro? Esse encontro tem o apoio da Padaria Nosso Pão, né? Que tem o tema Biscoitinhos do Coração da Mamãe. E ali a gente vai ter uma rodinha de conversas, vai fazer alguma surpresa nessa oficina, onde a gente vai apoiar, vai ouvir e vai fabricar alguma coisa ali. No sentido de apoio mesmo, de acolhimento, de... Ressaltando a importância do vínculo. Troca de experiência, porque, se Deus quiser, vão ter bastante mães, mulheres que possam contar experiências umas para as outras e até para mim, né, enquanto gestante. E espero que dê tudo certo. Sucesso, então. Obrigada para todo mundo. Bem, nós estamos encerrando o nosso encontro e só ressaltando a importância e a relevância da campanha Mamãe Eu Quero, e lembrar que nós temos 8 parceiros diretamente envolvidos e muitos outros sem os quais nós não teríamos conseguido organizar e realizar esse evento. Então nós agradecemos a todos os parceiros, a toda a comunidade que participa direto ou indiretamente, e convidamos para as pessoas entrarem no nosso Facebook, conhecerem o trabalho que está sendo realizado, curtirem, divulgarem para os seus amigos do Face e de outros canais, outras redes sociais, porque nós sabemos que esse trabalho que está sendo realizado aqui em Penápolis também pode e deve ser realizado em outros municípios, e certamente
pode acrescentar muito a todas as comunidades Sim. Como promotoras do desenvolvimento das crianças, né, Adriana? Sim, e esse envolvimento direto com a comunidade amplia o nosso olhar também, né? Dos profissionais, das mães, entre elas, entre todo mundo misturado, todo mundo junto. E a participação direta, assim, a gente tem uma troca muito boa, né? E mesmo curtindo nas redes sociais, eu acho que criticando de uma maneira assim, dando ideias, falando, olha, se a gente fizesse assim também, eu acho muito válido, né? Eu acho que essa troca é válida. Tomando iniciativas, né? A população tem que se dispor, tem que falar o que elas querem, o que elas estão sentindo falta, não é? E isso é muito importante. Isso vai ajudar todo mundo a ir fazendo diferente e assim todo mundo está envolvido. Né? A você que nos acompanhou, que esteve conosco nesse encontro, obrigada e até a próxima oportunidade.